Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Bom, no meu último vídeo eu acabei analisando as sugestões de vocês para qual seria o tipo de vilão que faz falta em Dragon Ball. E no vídeo de hoje eu decidi fazer a minha versão, ou seja, o tipo de vilão que eu acho que faz falta em Dragon Ball. Claro, se você ainda não viu o vídeo das sugestões dos inscritos, eu recomendo que você veja. E antes do vídeo começar, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar o vídeo, porque é muito importante. Mas de qualquer forma, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, nada melhor do que começarmos com uma das coisas mais importantes para um vilão, a sua motivação. E sendo sincero, cara, eu não acho que a motivação seja algo tão importante assim, já que a gente tem exemplos de vilões com a motivação muito boa, mas que não foram feitos de maneira certa, ou vilões sem motivação alguma que são incrivelmente incríveis. Então tudo dependeria da forma que ele fosse executado, e como tá sendo por mim, eu vou tentar dar uma motivação interessante. Existem dois tipos de motivações que eu acho que fariam bons vilões. O primeiro, é claro, é o tipo de vilão que tá tentando fazer algo bom, mas ele sabe que tá indo pelo caminho errado. Ou seja, não existe essa romantização, o vilão ele sabe que ele é ruim, porém ele ainda assim quer fazer algo bom. Eu não consigo lembrar de um exemplo de algum vilão que seja assim, mas possivelmente o Thanos. Porém ainda assim eu acho que é uma proposta legal, pois colocaria um dilema em cima dos personagens, basicamente fazendo eles duvidar se estão fazendo a coisa certa, tentando deter o vilão. Já que é claro, se ele tá tentando fazer o certo, então a melhor coisa que eles deveriam fazer é tentar converter ele e não tentar parar ele. E como segunda opção, nós temos o tipo de vilão que só quer lutar com todo mundo. Possivelmente esse cara não serviria como o vilão principal de uma saga, mas talvez de um torneio, até que seria legal. E é claro, a personalidade de um vilão é algo muito importante. Pelo menos pra mim, se um vilão não tiver carisma, ele perde muitos pontos. Um tipo de personalidade que eu acho que não falha é aquele vilão educado, porém provocador. Lembrando bastante o Freeza ou até mesmo o Black do anime. A parte do educado é simplesmente para deixar mais impactante, mas como provocador, eu acho que todo mundo gosta de um vilão provocador. Aquele vilão que zomba e faz coisas para deixar os protagonistas irritados. É o famoso simples que funciona, mas é claro, infelizmente tá fazendo um pouco de falta em Dragon Ball. E junto nisso dele ser provocador, ele também poderia ter essa malícia e covardia, ou seja, um cara trapaceiro e que quer matar todo mundo. E eu acho que isso combinaria com os dois tipos de vilões que eu falei. Não só isso, como se for bem feito, pode ser um dos melhores de Dragon Ball, até porque essa fórmula sempre funcionou na obra. Falando um pouco sobre rivalidade, cara, eu acho que o personagem que mais merece isso atualmente é o Vegeta. É claro, ele não precisa ser vilão só do Vegeta, mas eu acho que se o foco fosse maior no Vegeta, seria muito legal. Até porque o mais próximo que chegamos disso foi o Freeza, mas o Freeza ele tinha um problema com todos os Saiyajins. É claro, sabemos que essa desvalorização e as surras que o Vegeta toma são de muito tempo. Porém, de novo, seria interessante se o vilão ele tivesse um foco maior em desviver o Vegeta. É claro, não tô dizendo que o Vegeta deveria ser o protagonista da saga, porém eu acho que se ele tivesse esse foco nessa rivalidade seria algo muito maneiro. Principalmente porque até a rivalidade dele com o Guldo ou com aquele cara lá da força do Freeza foi legal. E algo que com toda certeza não pode faltar em Dragon Ball são os designs. Bom, para manter a tradição de Dragon Ball eu faria algo simples, porém ameaçador. Acho que um vilão que tivesse várias cicatrizes pelo corpo para mostrar as suas batalhas, porém tivesse o corpo inteiro coberto para manter essa seriedade e deixar ele mais ameaçador, seria no mínimo interessante. E eu posso estar sendo um pouco fanboy agora, mas se ele tivesse uma capa que nem a do Tarles ou a do Piccolo, também seria muito maneiro, porque eu sei que não é tão legal assim ficar desenhando uma capa, mas eu acho maneiro. Nada de capa. Sobre os poderes, cara, eu não sei se eu ia extrapolar muito. Um vilão com só força física,
porém que soubesse bastante de artes marciais seria algo bom. E é algo que tá faltando bastante em Dragon Ball, essa valorização das artes marciais. Porém, é claro, poderia sim levar a saga para áreas mais místicas, sendo um vilão um cara mais mágico. Mas eu não sei se isso poderia ser bem desenvolvido, assim como o Moro. Então um vilão que tivesse o foco maior em artes marciais, no mínimo seria interessante para mim. E é claro, para ficar mais divertido ainda, ele teria que ser um estrategista nato, um cara que conhece seus oponentes e sabe o que fazer, porém sem ficar muito exagerado, parecendo um Batman com preparo. Mas agora você deve estar se perguntando, Goten, por que esse vilão aí que você tá falando seria bom? Certo, jovem Padawan, eu vou te explicar. Basicamente, a gente tá vendo muitos vilões com essa tentativa de serem inovadores, porém é claro, com execuções não tão boas assim. Então eu acho que apostar no simples, que funciona por pelo menos uma saga, e uma saga maior é claro, seria muito bom, porque daria tempo pro Toyotaro descansar e aprender um pouco mais a contar histórias. E como você pode ver, eu escolhi sim fazer um vilão mais simples. É claro que não seria o vilão ideal ou perfeito, mas é o vilão ideal para o momento da história de Dragon Ball que estamos. Basicamente um vilão criado para dar um sopro de esperança para os fãs de Dragon Ball. Nós fomos apresentados a tantos conceitos bons, mas feitos de maneiras ruins, que muita gente até mesmo perdeu a fé na obra. Então eu acho que um vilão feito dessa maneira mais simples poderia sim ajudar muito. E de novo, poderia ajudar até mesmo para o Toyotaro como mangaka, seja para desenvolver a história, personagens ou até um vilão. Mas e aí, poderia ser esse o melhor vilão de Dragon Ball? Melhor até mesmo que o Freeza? Bom, sendo sincero, eu acho que não. E eu acho que nem precisa ser. Eu acho que não tem como ter um vilão em Dragon Ball melhor que o Freeza, porque o Freeza ele é simplesmente muito icônico. Toda a relação dele com o passado dos Saiyajins importa até hoje. E ele foi basicamente o responsável pelo Super Saiyajin, que foi algo que impulsionou basicamente a franquia inteira. E não só Dragon Ball, mas muitos animes que se inspiraram com isso. Então basicamente o vilão ele poderia ser 1000 vezes melhor que o Freeza em todos os quesitos. Porém ainda assim, ele não seria considerado melhor que a Lagartixa, já que de novo, ela tem toda essa influência não só para Dragon Ball, mas para todos os animes. Tá bom, Goten, você já apresentou o vilão, já falou sobre ele, mas como que ele iria de Vasco? Como que seria o fim desse vilão? Eu fico em dúvida entre algo mais dramático, como o fim de alguns vilões da Disney, que eles simplesmente acabavam morrendo pelo seu próprio egoísmo, ou algo mais simples, como ele sendo pulverizado em um clash de ataques. Que de novo, não é problema apostar no que é seguro. E de verdade, fazem muitas sagas que o Goku não ganha nada, então seria legal se ele ganhasse de novo. Mas se bem que talvez não faria sentido, já que eu dei todo esse foco e importância para o Vegeta. Então eu acho que se Goku e Vegeta fizessem um ataque juntos, seria maneiro para finalizar esse vilão. Eu pessoalmente não deixaria ele vivo porque já tem muita gente no elenco principal, mas se não tivesse, talvez ele poderia ser transformado em algum amigo ou aliado. Mas de qualquer maneira, você aí que tá assistindo o vídeo, se você tá se sentindo chateado ou triste ou desanimado, por favor, meu nobre, nunca desista dos seus sonhos e também não se esquece que Deus pode te ajudar. Na verdade, Ele é o único que pode te ajudar, independente do seu problema. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, por mais que eu tenha dado essa abordagem mais simples. Não se esquece de escrever nos comentários o que você achou do vídeo e do meu vilão. E é claro, também não se esquece de deixar o like, se inscrever e hypar o vídeo. De verdade, muito obrigado pelo amor e carinho de vocês. São vocês que fazem isso tudo ser possível. Enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esquece de deixar seu like, se inscrever. Eu não tenho muito mais o que falar, então chega de enrolação. Valeu, falou e fui!